Mas agora a gente vai para uma pauta importante que eu comentei no início do programa. A gente vai falar desse mês que é o mês de setembro. Setembro em Flor, que a gente vai falar a respeito de alguns tipos de câncer ginecológicos. Mas antes, a gente tem um VT de abertura, certo, diretora? Vamos contar para vocês aí a respeito dos números. Dá uma olhada. O mês de setembro é conhecido como Setembro em Flor, uma campanha criada em 2021 pelo Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos, cujo objetivo é disseminar informação para a população sobre prevenção, diagnóstico e tratamento de cânceres do aparelho reprodutor feminino. Estimativas do Instituto Nacional de Câncer apontam para 704 mil novos casos de câncer em 2024. Do total de mulheres do país que recebem anualmente o diagnóstico de algum câncer ginecológico, a maioria apresenta câncer de colo do útero. São aproximadamente 17 mil novos casos previstos em 2024. Em seguida, está o câncer de endométrio, com 7.840 casos, seguido por câncer de ovário, com 7.310 casos. É importante que as mulheres prestem atenção nos sinais e busquem avaliação médica regularmente. O diagnóstico precoce pode fazer diferença no tratamento e na sobrevida. É isso, importante, né? Quem está com a gente, mais uma vez, é a ginecologista, a doutora Natália Castro. Bem-vinda. Sempre um prazer te receber. Muito obrigada. Com um assunto sério, um assunto importante. Olha, a ilustração já ficou lindo, né? Lindíssima, que obra de arte, para a gente, né, entender aí o que significa essa conscientização do Setembro em Flor. E a doutora queria até iniciar, né, doutora, comentando a respeito do câncer de mama, que neste caso a gente vai comentar, mas ele não está no Setembro em Flor. Essa ação foi uma ação promovida pelas sociedades em conjunto, ginecologia, oncologia, para consciência, porque a gente conseguiu já trazer muito isso com o Outubro Rosa, que vai ser já, que é o câncer de mama, tá? E o Setembro em Flor é importante a gente destacar que é a conscientização do câncer de colo do útero, endométrio, ovário, vulva e vagina. Tá. E aí, a gente tem até as ilustrações, assim, né, quando a gente pensa, enfim, é bacana quando a gente tem a oportunidade de ver e entender, doutora, como é esse check-up preventivo. É tão importante, Carol, assim, o papel que vocês dão e esse engajamento com a população, da tua comprometimento com transformar e passar informação real, que é muito importante a gente falar isso e reconhecer. Graças a esses projetos de consciência e engajamento, o câncer do colo do útero, que era o câncer que mais matava no Brasil, este mês, no estado de São Paulo, este ano, ele já foi ultrapassado pelo câncer de endométrio. Ou seja, se eu diminuir o diagnóstico tardio, com risco de morrer, porque eu fiz um diagnóstico precoce e não tive o câncer, foi pela internalização da importância das mulheres de buscarem esse atendimento e esse direito que a mulher tem de fazer os exames preventivos, né? Olha só que legal. E aí, então, no estado, infelizmente, o resto do Brasil ainda não é uma realidade, tá? Então, nos países desenvolvidos, o câncer de endométrio, dos cânceres ginecológicos, tirando de mama, é o primeiro. E o estado de São Paulo também. Depois, câncer do colo do útero, depois câncer de ovário, e aí a gente tem câncer de vulva e vagina, que são mais raros, mas também são prevalentes e existem. E é importante essa conscientização. Vamos falar um pouquinho dos exames, então, né? Quais são os exames que devem ser feitos, doutora, pra gente, né? Vamos lá. Câncer do colo do útero. Descobrir. Né? A importância do exame de Papa Nicolau, o exame preventivo, o exame que todas as mulheres têm direito. Livre acesso, a gente tem, né, o SUS no Brasil, então uma vez por ano fazer o exame que vai lá
que é chato, que tem que passar o bico de pato, colher o exame, que é a citologia oncótica, e lembrando da importância do conhecimento que traz engajamento e empoderamento feminino, que a gente já tem desde 2023, autorizado no SUS, a presença da coleta também no mesmo ato, além da citologia, que é o oncológico que a gente fala de preventivo, uma pesquisa biomolecular para conseguir identificar ou não a presença do vírus do HPV. Ah, é verdade. E a vacina, que é a atitude mais importante, que é gratuita no SUS e que ela protege a mulher de ter o câncer do colo do útero. Tá. Então, ela é gratuita, ela deve ser feita a partir de 9 anos de idade e no SUS ela é gratuita até 14 anos. Depois a gente, infelizmente, só tem na rede privada, mas todas as mulheres têm que fazer a vacina, tá? Doutora, uma pergunta. Então, o Papa Nicolau, que é importantíssimo, ele dá ali a informação se algo é encontrado, enfim, alguma célula, né, cancerígena do colo do útero, mas que nessa situação, às vezes a mulher não tem essa célula, mas ela encontra, então, HPV. HPV. E que é ele que, se não que curado e tratado, que é um gatilho pode que tá virar lá, câncer, que pode virar o câncer de colo. de útero. E é muito importante, às vezes, muito frequente a paciente fala, ah, doutora, mas eu tive já a presença, adianta mesmo assim eu fazer a vacina? Sim, todas as mulheres, independente da presença ou não, de já ter tido ou não a presença do HPV no DNA celular, que a gente dá o nome de PCR, ou a presença da lesão clínica em vulva, vagina ou colo, as mulheres têm que ser vacinadas. Ah, mas eu já peguei, a vacina vai fazer o quê? Vai blindar as células para não ter o câncer do colo do útero. Para não evoluir. Exato. Isso, a última vez que você esteve aqui, a gente falou sobre isso, certo? Tá lá no YouTube, gente. Depois vocês colocam uma pauta completa sobre isso. Agora, quando a gente fala do câncer de endométrio? Aí, então, isso é uma coisa que daí a gente não tem ainda, Carol, nenhum protocolo e diretriz para a gente fazer o screening de diagnóstico, tá? Então, sempre a coisa mais importante. O que a medicina sempre pede? Exame clínico, tá? O câncer de endométrio, ele dá com maior prevalência em mulheres pós-menopausadas. Então, ele é um câncer desta região que a gente está vendo aqui, muito bem aqui, isso. colocada. Aqui, ó, esse aqui, né, doutora? Vou trocar, tá? Pode. Então tá, então ó, pra gente conseguir, ó, a convidada que já vem mudando. Imagina. Aí aqui é o colo e aqui é o endométrio. Pronto. Agora sim. Então, ó, a gente tem aqui a lesão, essa é a região que fica dentro do útero. Esta é a região que a gente dá o nome cientificamente de endométrio e que essa pele é o que descama todo mês e se exterioriza e a gente dá o nome de menstruação. Certo. Então, o câncer de endométrio, ele é prevalente em mulheres pós-menopausadas que não tem mais sangramento. Então, a presença de sangramento na pós-menopausa é um sinal que você tem que buscar rapidamente uma consulta e passar pelo médico. E o ultrassom transvaginal, ele mostra esse espessamento que a gente vê aqui dentro do endométrio, que é um exame bem simples. Sim. E a sinusorragia. A sinusorragia é a presença de sangramento pós-relação sexual. Então, sempre quando eu tenho dor abdominal, qualquer tipo de desconforto na relação, um sangramento pós a relação, um sangramento num período da sua vida onde você não teria mais, que é na pós-menopausa. Mas, infelizmente, a gente vê o câncer de endométrio também é muito influenciado pela presença contínua de altas doses estrogênicas. A obesidade, ela transforma o nosso estrogênio bom num estrogênio ruim nas células de tecido adiposo. E esse estrogênio ruim, a gente sabe que vai lá e estimula as células do endométrio. Então, um fator de risco para câncer de endométrio é a obesidade, tá? Então, a gente vê em mulheres pós-menopausas e em mulheres obesas. Então, qual é o diagnóstico que eu consigo? O ultrassom, ele me dá uma imagem alterada e a biópsia é que vai realmente me dar lá escrito que é uma lesão. Mas, doutor, então, o ultrassom é super importante. Muito importante. Porque ele indica alguma coisa que está diferente. E o exame clínico, né, Carol? Uma coisa que a gente tem se esquecido. Então, a medicina evoluiu e evoluíram os exames diagnósticos complementares.
e o médico parou e esqueceu que ele tem que examinar a paciente que está ali, dúvida, né? sem dúvida. Então, uma vez quando você examina a sua paciente, você coloca o espéculo, você faz o exame do abdômen, do útero, no seu consultório, você também consegue ter informações ali que são muito importantes para a gente daí pedir o exame complementar. Dá para dizer fatores de risco também do câncer de colo? HPV, o HPV, mas é óbvio, tabagismo, né? Obesidade, todas as atitudes que a gente vê em uníssono, Carol, quando a gente fala sobre qualquer patologia. Então, independente da especialidade médica, quando você fala em prevenção, o que eu protejo saúde? Dieta saudável, comida viva, criada por Deus. Então, eu falo, é a comida que não tem ultraprocessado. Foi Deus que criou, é vivo, tá certo. Não é vivo, é óbvio que nunca na vida, mas tentar diminuir o mínimo possível ao acesso a ultraprocessados, industrializados. E aí, além disso, atividade física. A atividade física, a gente tem um sem número de pesquisas mostrando o quanto ela libera em relação a molécula, num ambiente micromolecular, muitas substâncias que são potencialmente contra e combatem vários tipos de câncer, longevidade, né? Saúde emocional. Então, assim, sempre, em qualquer especialidade, qualquer tipo de câncer, promover dieta saudável e atividade física, né? Controle de peso, evitar hábitos nocivos, tabagismo, alcoolismo, né? Para não diminuir a imunidade. Porque todo dia o meu sistema imune, ele tá fazendo um screening como se fosse um batalhão tentando buscar alguma célula alterada no meu corpo. Então, quando eu tô exuberante na minha imunidade, claro que eu vou ter maior proteção contra a prevalência dos cânceres e aí também na situação câncer de colo, endométrio e ovário, tá? Vamos falar do ovário daqui a pouquinho, já tem perguntinha para você, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Elizabeth, um beijo. É verdade que acima dos 70 anos não precisa fazer Papa Nicolau? Ai, excelente pergunta. Então, o que a gente tem? Quais são os guidelines? O Papa Nicolau, ele deve ser feito a partir dos 25 anos de idade até os 64 anos de idade, uma vez que eu tenha 3 anos consecutivos de exames normais, tá? Então, não é uma regra, porque eu tenho que ter exame normal. Se o meu exame não veio normal, eu não tenho que parar de fazer. Então, tem que individualizar. Não é uma regra de bolo que para todo mundo é igual. Então, sempre individualizar. E para as mulheres que não tiveram relação sexual? Colher de cotonete, de escovinha, sem o bico de pato que a gente fala. Isso também deve ser feito. A partir dos 25 anos de idade. Tá certo. Vamos fazer o seguinte? Vamos deixar perguntinha? Tem perguntinha. A gente vai falar também de câncer de ovário. Rosa, obrigada, um beijo. Olha lá, câncer de ovário é silencioso. Quais os exames necessários para o diagnóstico precoce da doença? Doutora, a gente vai para as nossas dicas, volta daqui a pouquinho para responder essa e outras perguntas. Não sai daí que eu tô te esperando. De volta com o nosso Você Bonito, hoje falando então dos tipos de câncer ginecológicos, uma explicação brilhante da doutora Natália Castro. E a gente parou numa pergunta que justamente íamos iniciar para falar do câncer de ovário. Deixamos essa perguntinha aí para vocês na tela. Da Rosa, então ela disse que o câncer de ovário ele é silencioso. Quais os exames necessários então para o diagnóstico precoce? Vamos lá. O câncer de ovário é esse que a gente vê representado aqui, ó. Os meninos vão mostrar. Né? É uma lesão que ela inicia nessa estrutura interna, que é o meu ovário. É onde eu produzo o meu óvulo, é onde eu produzo todos os hormônios sexuais femininos, tá? É daqui que vem o estrogênio e progesterona. Tá. E aí, a gente dá o nome dele de câncer das profundezas, porque ele é um diagnóstico muito difícil de ser feito, Carol. A gente não tem no Brasil um screening para propiciar o ultrassom transvaginal. Porque imagina, se eu faço um ultrassom e eu vejo uma lesão no meu ovário, eu tenho a chance de entender que lesão é essa para tentar diferenciar o benigno do maligno. Tá. Mas não existe ainda um protocolo para determinar a partir de qual idade, como a gente tem para mama e colo. Entendi. E aí, mais uma vez, a importância do exame clínico. Porque quando o paciente está lá no consultório e ele é examinado, você coloca o espéculo, você vê o colo e também você faz a palpação para ver o útero, para ver se está tudo bem, que a gente consegue. Mas é claro
que o ideal é um ultrassom transvaginal. Saúde pública, a gente não tem guideline para isso. Consultório é um exame muito simples, não invasivo, sem radiação, que é um ultrassom transvaginal. E a gente consegue ver no transvaginal, então, todo o útero, colo do útero e os ovários. Sim. E aí, se tiver alguma lesão neste exame, Ele ela já aparece. sugere para que a gente possa investigar para fazer o diagnóstico assim como definitivo de endométrio. endométrio. Então, nós estamos falando de Papa Nicolau e ultrassom transvaginal. E exame clínico do seu médico ginecologista, né? Perfeito. Tem mais perguntinha do público? Olha lá. Obrigada, Camila. Sobre mioma no útero, gostaria que falasse. Vamos lá. Vamos lá. Né? Eu acho que ela é nessa questão até relacionada ao câncer, né? Eu acho que sempre a gente tem esse universo feminino que a gente, tudo se confunde, né? E é muito interessante daí essa pergunta para a gente poder diferenciar isso. Os miomas são tumores do corpo do útero benignos. Tá? Então, eles são lesões de um tecido conjuntivo e que eles podem levar a dor abdominal, eles podem levar uma distorção da cavidade uterina, uma vez que ele está ali nessa parede do útero, tá? E aí, eles são determinados, o seu tratamento totalmente dependente da posição que eles ocupam, da presença ou não de sintomas e da vontade ou não da paciente naquele momento em relação à gestação ou se já tem prole constituída. Então, sempre tem que individualizar, tá? Certo. E aí, existe sim, é muito raro o que a gente chama de degeneração sarcomatosa, mas é o raro do raro do raro de ter um mioma que pode, eventualmente, com menos de 0,1%, ter o risco de fazer uma degeneração sarcomatosa. É muito raro. É muito raro. Então, basicamente, miomas são tumores benignos e só devem ser tratados se dão sintomas e se, dependendo do local onde eles estão e do desejo de prole ou não constituída da paciente. E do crescimento, assim, se eles podem crescer? Eles podem crescer. Mas este crescimento não indica necessariamente uma remoção cirúrgica, tá? Porque não existe um remédio que eu tome para que eu não tenha mioma. E aí, como eles são influenciados pelo ciclo menstrual e a gente tem hoje, em 2024, uma realidade que a mulher posterga a maternidade, quanto mais tempo eu ficar exposta a um ciclo, a um estímulo de estrogênio, maior a chance de eu ter a presença de um mioma. Então, isso a gente aumentou a prevalência, né? Tá certo. É muito interessante também, só mais uma questão, que quando você usa pílula anticoncepcional contínua, é uma possibilidade de controle do não crescimento, mas não uma garantia, tá? Tá certo. Tem mais perguntinha? Olha lá, aproveitem, estamos ao vivo. Obrigada, Savânia, isso, né? Beijo. Tenho 32 anos, já posso fazer mamografia ou tem alguma idade específica? Olha só, a mamografia ela é indicada no protocolo para mulheres acima de 40 anos. Então, ela deve ser feita a partir de 40 anos, a não ser, excepcionalmente, quando a paciente vai ao seu ginecologista e encontra alguma lesão no exame clínico e aí ele decide se vai ou não pedir esse exame, mas de rotina a partir dos 40 anos. Tá certo. Doutora, mas, por exemplo, uma situação que a mulher faz o exame clínico, a palpação, ela mesma, o médico, faz um ultrassom e nenhum indício de absolutamente nada. A partir dos 40 anos de idade. Tem que fazer mamografia. Tá certo. Tem mais perguntinha do público? Olha lá. Aqui. Obrigada, Rosângela. Estou na menopausa e quando faço ultrassom de rotina, não conseguem encontrar meu ovário direito. Isso é normal? Vamos lá, muito também interessante essa né? pergunta. O que acontece? Entrar na menopausa é uma morte ovariana. Então, o meu ovário, ele não funciona mais. Então, ele fica atrófico. Ele não produz mais os hormônios. Então, ele vai cada vez mais diminuindo de tamanho. E lembrando que a cavidade abdominal, a gente tem alça intestinal, toda ocupando e dividindo esse espaço, bexiga. Então, ele vai diminuindo naturalmente. Um ovário tem aproximadamente o tamanho de uma nozes, uns 9 centímetros de volume, ele já é pequenininho. E aí, ele atrofia, e aí o médico não consegue identificar
porque ele tá bem pequenininho por conta da minha ausência de produção hormonal, Dos que é a menopausa. folículos e tal. Ai, que interessante. Mas ele consegue ver que algo está lá e se tiver uma lesão, como você comentou, daí aí sim. Sim, ele vai ver uma lesão no Uma ultrassom. lesão. É. Tá certo. Aliás, não ver o ovário é uma coisa boa. Sinal que tá Tá tudo, tudo bem. Tá tudo bem. É, tá tudo Nada como devia estar. na menopausa. Exato. Tem mais perguntinha. Obrigada, Kita. Um beijo pra você. Fiz a histerectomia total. Gostaria de saber, no caso de HPV ou câncer, como é feito o exame, uma vez que fiz a retirada total. Boa Tá. pergunta. Muito legal. O que acontece? Na histerectomia total, se eu colocar aqui, ó, você rapidinha, aqui é o colo do útero, tá? A histerectomia total, ela tira esta porção, colo, cérvice e corpo do útero. Mas eu ainda fico com o meu tubo vaginal. Aqui é a minha vagina, onde eu tenho a penetração na relação e a parte externa que é a vulva. Então, eu tenho sim que fazer o exame ginecológico, a gente colhe normalmente como se a pessoa tivesse colo. Papa Nicolau. Sim, senhora. Quanto tempo, Glaucia? Dá tempo? Doutora, quando a gente fala até de tratamentos, então, quanto antes a gente descobre um câncer, principalmente falando aqui de ginecológico, a gente tem grandes chances, né? No câncer, o diagnóstico precoce, ele determina o prognóstico, que é a sua chance de cura ou não. E nesse caso, falando desses aqui, que neste mês a gente está colocando como, né, a prevenção e a conscientização para que a gente tenha não só a informação, mas que a gente vá fazer os nossos exames, procure os nossos médicos. O tratamento também vai envolver a parte cirúrgica. Sim, se necessário. E o mais importante é isso, né? Você fazer o diagnóstico precoce. Então, o que a gente tem que deixar? Vá uma vez por ano no seu médico ginecologista. Certo. Faça os exames complementares. Se autoexamine. O câncer, que não deu tempo, eu vou falar bem rapidinho, de vulva e vagina, sendo a vulva a parte externa do órgão sexual feminino, que eu chamo de perereca, é um câncer que existe e ele é muito subnotificado porque a mulher tem vergonha de examinar a própria vulva e de falar que encontrou uma lesão, porque ela já fica naquele lugar de situação pejorativa. Ah, se eu encontrei uma lesão é porque eu tenho um risco de ter uma doença infecciosamente transmissível, não vou falar nada, eu tô com vergonha, deixa eu ver se passa. Então, lembrando, ir no médico, fazer os exames, ser examinada pelo seu médico, né? E sempre buscar ajuda quando você encontrar alguma alteração diferente no seu corpo. E de certa forma, como você colocou, doutora, ter hábitos saudáveis sempre, né, trarão ali benefícios para a nossa saúde. Ainda que a gente diga, né, não dá para viver numa bolha, dá para a gente ter o equilíbrio. Exato. Né? A busca do extremos, equilíbrio. eles nunca são fisiológicos, né? Eles são patológicos, são ruins. Então, esse equilíbrio sempre é importante. Doutora Natália Castro é ginecologista, está sempre aqui com a gente, dá uma aula. Essa nossa pauta vai estar lá no YouTube do Você Bonita, após o programa. Compartilhe, que é assim que a gente consegue, né, aumentar ainda essa voz para esse Setembro em Flor. Achei isso aqui lindíssimo para a gente não esquecer. Vou deixar o contato para vocês da doutora, @doutora abreviado, Natália, o Natália N-A-T-A-L-I-A, tá, gente? @doutora, abreviado, Natália, você já encontra todo o trabalho dela. Obrigada Muito mais uma vez, obrigada. parabéns, viu? Muito obrigada, Referência Carol. na área, sempre uma grande aula.